Olá, vamos iniciar o módulo 4, Procedimentos de Arquivamento na Divisão Ministerial do Arquivo Histórico. Neste ponto, vocês já sabem como classificar os documentos e já estão aí com os documentos separados para guarda permanente, guarda intermediária ou para eliminação. Neste módulo, a gente vai aprender como encaminhar os documentos de guarda permanente e de guarda intermediária para o arquivo histórico. Com a implantação do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, o processo de arquivamento de documentos na DIMAR passou a ser feito de forma eletrônica. Os documentos que eram preenchidos em planilhas a partir de modelos definidos com a Resolução PGJ número 002/2015 passaram a ser preenchidos em modelos digitais dentro do SEI. Neste módulo, vamos apresentar o passo a passo de como enviar a documentação já organizada em caixas arquivos para a DIMAR. É importante vocês observarem que a documentação de guarda intermediária e que, após o prazo de guarda intermediária, ela será de destinação final eliminação, ela não pode vir na mesma caixa dos documentos que tem destinação final guarda permanente, tá? Então, guarda permanente e eliminação não se misturam, ok? Mesmo que aquele documento ainda tem uma guarda, digamos, como a gente viu na aula anterior, de 95 anos. Ele não pode vir na mesma caixa de um documento de guarda permanente, tá? Se ao final dos 95 anos ele vai ser eliminado, ele vem separado. Então, gente, como é que a gente vai iniciar esse processo, né, de envio de documentos aqui para a DIMAR? Então, você já separou em caixas o que é de guarda permanente e em outras caixas o que tem ainda guarda intermediária aqui na Divisão Ministerial do Arquivo Histórico, porém no futuro vai ser de eliminação, tá? Então é importante isso. O que é de eliminação não pode vir misturado com o que é de guarda intermediária, ok? Então vocês vão abrir o SEI e vão aqui, ó, iniciar um processo. Ao abrir essa tela iniciar processo, vocês vão buscar o processo chamado Documentação Arquivística, Transferência de Documentos, tá? Então, clica aqui nesse processo, que aí vai abrir essa tela aqui, tá? Que é a tela que você especifica, digamos, a capa do processo. Então, coloquei aí como exemplo, encaminho 10 caixas contendo documentos da escola superior, porque é por simular aqui alguns exemplos para vocês, tá? Isso no campo de especificação. Classificação por assuntos não precisa. Os interessados também não precisa colocar, vocês podem colocar vocês mesmos, né? E na observação desta unidade, vocês podem colocar aqui a mesma observação, que são 10 caixas provenientes da Escola Superior do Ministério Público, e colocar também o sequencial numérico dessas caixas. Qual é o sequencial numérico das caixas? Se você nunca nos mandou um documento para ser arquivado na DIMAR, você vai iniciar pela caixa 01, tá? Mas se você já nos mandou, né, mesmo que tenha sido há anos atrás, há muito tempo atrás, já mandou alguma documentação aqui para o arquivo, você entra em contato com a gente, que a gente diz qual é a numeração que você deve dar continuidade, tá? Então, digamos, se você já nos enviou 200 caixas, você vai reiniciar pelo número 201, porque a numeração em arquivo não é anual, ela é contínua, tá? Então, vai do 1 ao infinito. Então, aqui nessa parte de observações desta unidade, vocês podem colocar isso, qual é o sequencial numérico dessas 10 caixas, por exemplo, que vocês vão nos encaminhar. O documento é público, né? O processo é público e vocês clicam em salvar. Eu criei um processo aqui com já alguns exemplos, tá? Então, eu vou abrir um por um para vocês entenderem como é o preenchimento e quais as informações que são obrigatórias, tá? Então, inicialmente, quando a gente cria um novo processo, a gente cria, na verdade, esse número aqui, tá? Que é, na verdade, a capa do processo, tá? Esses outros documentos vocês vão inserir. O primeiro documento que a gente insere, né, neste processo é uma CI, uma comunicação interna, informando o que vocês pretendem enviar. No caso aqui eu coloquei, eu solicito agendamento para entrega de 10 caixas arquivo contendo documentos da Escola Superior, do sequencial 01 a 10. Então, assim, nessa CI é importante que vocês coloquem a quantidade de caixas que pretendem enviar, qual o sequencial numérico e solicito o agendamento, tá? Porque só vem para cá quando depois que a gente recebe esse processo do SEI, a gente faz uma pré-conferência, então a gente examina se toda a documentação está preenchida de forma correta, a princípio correta, porque pode ser que no momento que a gente vai conferir com o documento aqui físico, a gente veja que haja alguma inconsistência nessas informações. Algumas inconsistências a gente corrige aqui.
Quando elas são muito grandes, certo, comprometem o processo todo ou não estão de acordo com o que a resolução determina, a gente devolve esse processo e a documentação ou chama o setor responsável para vir fazer essa atividade aqui, tá? Junto com a gente. Então, nesse primeiro documento, vocês vão inserir uma CI. Então, como é que eu vou inserir uma CI no processo, né? Vou clicar aqui no processo novamente e esse primeiro ícone aqui que é incluir documento, tá? Vocês vão aqui, ó, adicionar uma comunicação interna, tá? Na descrição, vocês podem colocar o mesmo assunto do processo, encaminho 10 caixas contendo documentos da escola superior. O destinatário, isso é importante, é a DIMAR, que é a Divisão Ministerial de Arquivo Histórico, certo? E o documento é público, vocês vão confirmar os dados, tá? Como eu faço para editar essa CI, certo? Venho aqui, ó, eu selecionei CI, Comunicação Interna 9, e venho aqui em editar conteúdo. Clico aqui como se fosse um pergaminho aqui com a caneta, né? Então, vai abrir uma outra caixa, né, de diálogo, que é no caso aqui é da CI, da comunicação interna, e aí vocês podem editar o conteúdo dessa CI. Coloca as informações que precisam, né, solicita o agendamento para a entrega de 10 caixas, da escola superior, do sequencial 1 a 10. Salva e assina, tá? Eu não vou assinar aqui porque eu estou fazendo só uma simulação, então eu não vou assinar. Mas vocês assinam essa CI. Ao voltar aqui ao processo, tá? Vocês inseriram a CI, vocês vão retornar ao processo e vão, agora sim, preencher a guia de transferência de documentos. Para cada caixa que vocês têm aí, vai ser uma guia, tá? Se você tiver 30 caixas, esse processo vai ter 30 guias de transferência, certo? Então, vocês vão aqui incluir documento e aqui, ó, guia de transferência de documentos GTD. Cuidado para não confundir com guia para tramitação física, tá? Guia de transferência, GTD. Nesta outra tela, no campo número, vocês vão inserir o número da caixa que vocês estão preenchendo a guia, né? A caixa correspondente a essa guia. Então, digamos, lá no processo a gente colocou que eram 10 caixas do sequencial 1 a 10, né? Então, a gente vai colocar aqui a caixa número 01, tá? Não precisa colocar descrição, interessado, destinatário, a classificação já está, público, confirmar dados, tá? Essa guia número 1, tá? Aquele númerozinho 01 que eu preenchi, ele vai aparecer aqui, ó, ela vai aparecer aqui na árvore, guia de transferência de documentos, GTD 01, certo? E vai aparecer aqui também, ó, na caixa 01, tá vendo? Dentro da guia ele já vai numerar aqui qual é a caixa que vocês estão trabalhando, né? Listando aqui. Então, da mesma forma, para editar esse documento, vocês vão clicar aqui, ó, em editar conteúdo para abrir essa caixa aqui de diálogo da guia e assim vocês poderem editar, né, o conteúdo. Então, a gente tem aí, ó, a guia, né, aberta para edição já. E aqui no campo, unidade de arquivo corrente, Escola Superior do Ministério Público, né? Então, isso aí também já é um auto-preenchimento. À medida que vocês forem preenchendo, já vai, como é a unidade de vocês que vai gerar essa guia, então já vai aparecer o nome da unidade aí. Porém, aqui embaixo tem unidade específica de proveniência. Digamos que você está numa promotoria, certo? De justiça, em que existem várias promotorias, gente. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta promotoria de defesa e cidadania, por exemplo, as promotorias cíveis, promotorias criminais, etc. Então, para cada promotoria dessa, existe, os documentos devem vir separadamente, ou seja, você não pode misturar na mesma caixa documentos de promotorias diversas, tá? Então, por exemplo, dentro da Promotoria de Justiça de Petrolina, você vai colocar, vai ter uma numeração específica, um sequencial numérico específico para a primeira Promotoria de Justiça e Defesa da Cidadania de Petrolina. Uma numeração específica e caixas específicas para a documentação da segunda Promotoria de Defesa da Cidadania, certo? Então, não pode vir misturado.
Então, da mesma forma que não pode vir misturado nas caixas, a gente solicita que venha também separado por processo. Então, se aqui, por exemplo, fosse a documentação da Promotoria de Justiça de Petrolina, aqui nessa parte superior, onde tem unidade de arquivo corrente, apareceria Promotoria de Justiça de Petrolina, tá? Que é o nome que está cadastrado no SEI. Mas aqui embaixo, em unidade específica de proveniência, aí o servidor vai digitar qual é a promotoria, né, de qual promotoria são esses documentos que estão aqui abaixo. Então, ele ia colocar Primeira Promotoria de Justiça e Defesa da Cidadania, Segunda Promotoria de Justiça e Defesa da Cidadania. E lá naquela CI, né, que ele solicita o agendamento, que encaminha o sequencial numérico, 10 caixas com tal sequencial numérico, ele também vai dizer essa proveniência. Então, vai dizer que os documentos são provenientes da Promotoria de Justiça de Petrolina, especificamente da Primeira Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania, de Petrolina. E aí vai vir o sequencial de 1 a 10. Aí ele também está organizando o documento da Segunda Promotoria, ele vai fazer um novo processo. Por quê? Porque a gente não mistura. Fica fácil de vocês identificarem, localizarem esse documento, se porventura vocês quiserem um empréstimo, consultar qualquer documento que esteja já aqui no arquivo. Então, fica mais fácil vocês localizarem esses documentos dessa forma do que quando eles vêm num processo SEI único, tá? Muitas vezes as promotorias mandam assim, no mesmo processo, porém em guias separadas, tá? Cada caixa vai ter a sua promotoria, tem um sequencial específico para cada promotoria, mas elas mandam no mesmo processo SEI. Então, isso dificulta a correção, isso dificulta a localização posterior do processo, né? Então, o interessante, o ideal é que vocês encaminhem processos diferentes, tá ok? Então, feito isso, tirado, né, sanada essa dúvida, a gente vai entender agora como é que se estrutura a guia de transferência de documentos. Né? A gente tem aqui a unidade de arquivo corrente, que é vocês, a unidade específica de proveniência, que é essa que eu já falei. Então, aqui é o documento mesmo que vocês estão tratando, o tipo do documento, um ofício, uma CI, enfim. Aqui a data de produção ou data de arquivamento vai depender do documento. Então, para alguns documentos a gente atribui, né, para iniciar a contagem de guarda, a data de produção, e outros a gente atribui o arquivamento. Então, para arquivamento, no geral, a gente utiliza a data, tem como documentos principais que usam a data de arquivamento os procedimentos extrajudiciais. Então, a gente passa a contar o prazo de guarda deles a partir do arquivamento, os extrajudiciais, tá? No campo assunto, vai ser o assunto, pode ser colocado aqui o assunto específico da tabela de temporalidade. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui o código 063.2, que é de protocolo externo, e aqui eu teria guia de tramitação do Arquimedes, tá? Do ano de 2018. E aí ela passou 19, 20 na unidade de arquivo corrente, e a partir de 2021 já pode vir para cá, para passar mais 5 anos. Aqui em assunto, a gente pode colocar protocolo externo, tá? E aqui na destinação final, vocês vão dizer se esse documento que vocês estão listando aqui em tipo e número, para este código, se ele é de eliminação ou se ele é de guarda permanente. E aí é importante pontuar quando ele vai ser eliminado ou quando ele vai se tornar de guarda permanente, tá? Para esse código 022.21, que é referente à frequência de estágio, que é um documento muito comum da escola superior e também do departamento, né, de RH, que trazem a documentação dos estagiários de outras áreas que não de direito, né? A gente tem as folhas de frequência dos estagiários, estabelece o seguinte, a tabela de temporalidade, que para esse documento, né, as folhas de frequência, eles devem permanecer na unidade de arquivo corrente enquanto durar o estágio. Então, a partir do momento em que se encerra o estágio, tá? Que acabou o estágio, encerrou o contrato do estágio, então essa documentação já pode vir para o arquivo histórico para ser arquivada e passar o prazo de guarda intermediário. Nesse caso aqui, ó, a data que a gente usou é a data do arquivamento, ou seja, a data do encerramento do estágio. Então, digamos que o estagiário da escola superior ficou o ano de 2018 inteiro, tá? De janeiro a dezembro de 2018. Ou ele ficou um período de 17 e um período de 18. Então, esse documento, o estágio se encerrou em 2018, tá? Então, vai começar a contar o prazo de guarda a partir do ano subsequente. Então, ele vai ficar 5 anos aqui na unidade de arquivo histórico, certo? Na DIMAR, tá? Então, vai ficar de 2018 até 2020, de 2019, desculpem, até 2023 aqui, tá?
E a destinação final para esse código é a eliminação. Então, ele vai ser eliminado também um ano posterior ao término do prazo de guarda na unidade de arquivo corrente, tá? Então, no total, ele vai ficar guardado praticamente 6 anos, certo? No campo assunto aqui, ó, vocês veem que aqui no campo tipo e número, a gente colocou frequência de estágio do período de 2017 a 2018, o ano do término do estágio, que foi 2018, e no assunto, a gente especificou aqui, fez um sequencial alfabético, né, de quem são essas frequências. Então, seriam dos estagiários de nome que se iniciam com A até C. Embaixo, de D, F a H. Então, observem que este símbolo aqui, que é a barra, ele indica uma ruptura, tá? Que não há uma sequência, ou seja, quando a gente lê isso aqui, a gente entende que não existe neste conjunto aqui a letra E. A gente entende que existe a letra D, a letra F, G e H, porque aqui está de F a H, como aqui em cima, de A a C, A, B e C. Como poderia também estar assim, ó, com um traço, um hífen. Se tivesse dessa forma, a gente também entenderia que seria um sequencial de A a C, ou seja, A, B e C, ok? Então, é esse tipo de símbolo, né? Esse tipo de descrição serve também para datas, tá? Por exemplo, porventura em um outro documento que vocês tenham um período de mais de um ano aí, na data de produção ou na data de arquivamento, e vocês fossem colocar de 2018 e foi até 2020. De 2018 a 2020. Então, esse hífen a gente entende que há um sequencial, esses 3 anos estão aí. Se houvesse uma barra, por exemplo, uma quebra, né, de 2018, e também teria um documento de 2020. Mas essa barra indicaria que não existem aí, neste conjunto documental, documentos produzidos em 2019, por exemplo. Tanto essa barra quanto esse hífen, né, nesse campo data, a gente usa muito na lista de eliminação. Dificilmente a gente vai usar na guia de transferência, porque na guia de transferência ou é uma data específica, dia, mês e ano, tá? Ou é um ano apenas, tá ok? Eu trouxe aqui esse outro exemplo, também de estágio, tá? Eu não vou abrir aqui a guia, dá pra gente dar uma olhadinha aqui. Também referente a assuntos de estagiários, certo? Da mesma forma, eu fui lá, iniciei um novo documento, aqui, né? Cliquei no processo, iniciei um novo documento, busquei guia de transferência de documentos, e aí eu já coloquei o número 2, porque aí é a minha segunda caixa que eu estou preenchendo, né? De acordo com o meu sequencial numérico. Né? Então, aqui novamente, ó, vem para cá o número 2. Aí vocês vão observar, né, se é preciso colocar aqui a unidade específica de proveniência, porque se for necessário vai ter que vir em todas as guias, tá? E aí aqui eu trouxe essa documentação aqui, que é a pasta individual do estagiário. Observem que ele tem o mesmo código de frequência, né? Eles compartilham o mesmo código, porém são documentos diferentes, assuntos diferentes e que têm prazos de guarda diferentes. Para esse caso aqui, a pasta individual do estágio, né, do estagiário, também deve ficar na unidade de arquivo corrente até o término do estágio, porém vai vir para o arquivo para passar 10 anos, enquanto a frequência passa 5 anos, a pasta individual do estagiário passa 10, tá? E aqui eu exemplifiquei como vocês também podem colocar, podem pontuar cada pasta dessa por estagiário, ou daquela outra forma no sequencial alfabético, tá? Aqui eu simulei um exemplo de documentos provenientes da Comissão Permanente de Licitação, a CPL, tá? Então, seriam documentos, é um processo licitatório que se refere à aquisição de material de consumo, tá? Pelo código eu sei, porque é o 033.21, na tabela isso corresponde à aquisição de material de consumo. E aqui no assunto nós temos a aquisição do tipo menor preço de toner para impressora. Então, o que é importante observar neste tipo de documento aqui, que diz respeito à prestação de contas, que envolve aquisição, compra, enfim. Então, aqui a data, certo, de produção vai ser a data do exercício deste processo licitatório. Então, se ele tramitou no ano de 2017, então aqui a data de produção vai ser 2017, ok?
Para o código, certo, 033.21, o que é que ele diz? Ele diz que esse documento aqui deve permanecer na unidade de arquivo corrente até a aprovação das contas do exercício. Então, se é 2017, até a aprovação das contas do Ministério Público do ano de 2017, esse documento deve permanecer lá. Não é até a prestação de contas, é até a aprovação das contas, tá? Que foram prestadas ao TCE. Então, após esse prazo, digamos que para o ano de 2017, o exercício de 2017, as contas foram aprovadas em 2019, em 14 de de agosto de 2019, tá? Então, esses documentos só devem vir ou só vieram para a Divisão Ministerial do Arquivo Histórico após essa data, após 14 de agosto de 2019, tá? Então, o que é importante observar no preenchimento desse tipo de guia? Primeiro que tem que estar pontuada aqui no campo observações, esta observação sobre a prestação de contas. Então, tem que vir aqui que a prestação de contas referente ao exercício de 2017 foi aprovada em 14 de agosto de 2019, publicada em Diário Oficial do TCE de 15 de agosto de 2019, na página 6. Por que é importante isso aqui? Porque a partir desta data aqui, 15 de agosto de 2019, eu tinha dito 2016, mas 2019, corrigindo, é a partir dessa data, 15 de agosto de 2019, que vai ser calculado o prazo de guarda na unidade aqui, intermediária, né, no arquivo histórico, e a sua eliminação. Porque para este código aqui, a destinação final é a eliminação. Então, essa documentação, né, que foi do exercício de 2017 para esse código 033.21, que a destinação final é a eliminação, ela deve vir para o arquivo histórico, né, após a aprovação das contas do ano de 2017, que se deu em 15 de agosto de 2019. Então, a partir de 16 de agosto de 2019, essa documentação já pode vir para cá, para passar 10 anos, e vai ser eliminada a partir de 16 de agosto de 2029. E aí vocês vão me perguntar, por que que então eu não conto, neste caso do processo licitatório, ao prazo de guarda um ano após, por exemplo, a produção, início em 2018, ou inicio após um ano após a aprovação das contas, e só não iniciou a eliminação um ano após os 10 anos de guarda intermediária. Porque nesse caso aí a gente estaria guardando por quase 12 anos, tá? E não é interessante isso. Como os processos licitatórios e quaisquer outros documentos que versem sobre prestação de contas, que tenham esse requisito, né, que a eliminação ou a destinação final, a eliminação ou guarda permanente esteja relacionada à aprovação das contas do exercício, né, a aprovação das contas da instituição, todo documento desse que na tabela versar, né, tiver como critério de destinação final a aprovação das contas, a data da aprovação das contas, ele pode ser encaminhado ao arquivo histórico no dia seguinte do dia da publicação no Diário Oficial da aprovação dessas contas. E ele pode ser eliminado no dia seguinte, após ter completado os exatos 10 anos do prazo de guarda. E aí, reforçando, toda essa documentação que tiver com esse critério, a prestação de contas, né, a aprovação das contas, tem que vir aqui no campo observações, tá? Essa observação aqui, de quando as contas foram aprovadas, né, e quando elas foram publicadas no Diário Oficial e em que página. Essa informação a gente tem aqui no arquivo. Qualquer porventura, se vocês necessitarem, entre em contato que a gente fornece. Outro exemplo que eu trouxe aqui, para vocês, também da Comissão Permanente de Licitação, só que é uma documentação aqui de guarda permanente, tá? Então, vai ter a mesma forma de preenchimento, né? O código é outro, que é o 041.41, tá? Que é um código referente à reforma. Aqui, no caso, é para pintura externa do edifício Roberto Lira. Aqui abaixo, a gente vai ter também a mesma observação, certo? Da prestação de contas, aqui referente ao exercício de 2017. E aqui, no caso, a gente está aqui definido, guarda permanente em 16 de agosto de 2029, tá? Aqui também, eu fiz uma simulação de uma documentação do Departamento Ministerial da Administração Pessoal, que é o DEMAP, tá? Que no caso são as folhas de frequência. Então, lá na tabela de temporalidade, o código 029.11 vai estar pontuado
controle de frequência. Aí tem vários documentos, né, que compreendem esse código. Um deles é a folha de frequência dos servidores, tá? Que é diferente do código de folha de frequência do estagiário. Então, em tipo e número de documento, a gente pode colocar aqui folha de frequência de janeiro de 2015, a data de produção de arquivamento, né? O ano referente àquela folha de frequência, 2015, por exemplo. E aí no assunto de Alice Marinho a Ana Paula Nascimento, né? Então, como o número de servidores é muito grande, é impossível você listar aqui todos eles, né? Então, você pode colocar aqui no campo assunto ou um sequencial alfabético, só das letras de A a C, de A a D, enfim, ou colocar aqui por nome mesmo das pessoas, de Alice Marinho, Ana Paula Nascimento e assim vai. E aqui pontuado, ó, eliminação em 2071, porque lembrem-se que documentos como folha de frequência têm um prazo de guarda muito grande, tá? De 50 anos no arquivo intermediário, certo? Então, aqui um exemplo, tá? Do código 063.2, que pode ser protocolo interno ou protocolo externo. Lembrando que o protocolo interno não vem para cá, tá? Depois de 2 anos de guarda na unidade de arquivo corrente, ele já pode ser eliminado. Então, vai para um outro processo de eliminação, também não sei, e aí vocês vão ver isso no módulo 5. Aqui são guias de tramitação do Arquimedes, tá? Protocolo externo, classificadas como protocolo externo, porque existem guias de tramitação do Arquimedes que só tramitam aqui dentro do Ministério Público. Então, são classificadas como protocolo interno, tá? Do ano de 2018, porque aqui no caso vai ser o ano da produção desse documento. E aí ele tem que passar 2 anos na unidade de arquivo corrente. Então, ficou 19 e 20, certo? E a partir de 2021 pode vir para cá para contar mais 5 anos. Então, de 2021 a 2025, fica aqui no arquivo, que é o prazo de guarda intermediária, e vai ser eliminado em 2026, tá? E aí, gente, digamos que vocês preencheram todas as guias de todas as caixas que vocês têm aí, certo? E vocês, como é que vocês vão mandar para a gente? Primeiro, vocês não vão assinar essas guias, tá? Se vocês assinam as guias de transferência, a gente não consegue mais editar. Então, vocês deixam as guias sem assinatura, mas para mandar para a gente, vocês vão ter que inserir em bloco de assinatura, tá? E aí, esse bloco é compartilhado com a gente para que a gente possa corrigir essas guias. Então, se eventualmente tiver algum erro de preenchimento ou faltou algum documento ali ser listado, a gente insere e devolve para vocês a guia para vocês tomarem ciência das correções que nós fizemos e assim a gente coleta as assinaturas, tá? Antes eu vou ensinar uma coisa a vocês. Digamos aqui que vou abrir essa guia aqui para a gente editar, tá? Mas aí, digamos que vocês preencheram tudo e acabaram as linhas. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão abrir uma nova guia, dizer aqui 07.1, 07.2? Não. No documento do SEI, o documento do SEI é um documento corrente, tá? Ele não vai aparecer aqui em páginas, aqui para a gente visualmente. Então, o que vocês devem fazer é inserir linhas nesta grade, tá? Nesta planilha, nessa tabela. Então, vocês vão aqui, ó, clicar, digamos, na última linha, que vocês querem que ela seja idêntica, ou seja, se vocês querem reproduzir essa linha aqui, ó, que é essa linha do miolo, onde tem código, tipo, data, assunto e destinação, vocês vão clicar nela, na última, né? E vão com o botão direito, linha, inserir acima ou inserir abaixo, tá? Então, ela vai inserir a mesma linha, com a mesma formatação. Se vocês colocarem em observações, pedirem para inserir uma linha acima, por exemplo, ele vai repetir a formatação da linha observações, tá? Então, atentem a isso, porque esse editor do C é um pouquinho limitado, né? Não é como uma planilha de um editor de planilhas, que é mais fácil de gente trabalhar, tem mais recursos. Então, mas aí nesse caso, se precisar inserir linha, botão direito, linha, inserir acima ou abaixo. Se precisar remover também linha, remover linhas, tá? Mas aí não tem problema se as linhas abaixo vierem em branco. Não tem problema não, tá? Até porque toda a ação que a gente faz aqui fica registrada. Toda edição, depois, até o que a gente corrige, vocês podem visualizar todas as versões desse documento, tá? Que aparece justamente nesse campo aqui, ó. Deixa eu salvar aqui. Quando vocês fecham esse arquivo e voltam aqui para essa tela, tá?
vocês podem visualizar as versões desse documento. Então, aqui, ó, criado por CP Oliveira, versão 2 por CP Oliveira. Então, aqui, ó, onde é que vocês veem a versão desse documento? Ó, nesse ícone aqui de cima, que tem 3 folhas aqui, tem versões de documento. Vocês clicam e aí ele vai mostrar, ó, a minha versão 1, se vocês quiserem ver aqui, ó, visualizar a versão, ou esse que tem a mãozinha, recuperar a versão. Digamos, eita, não era para ter preenchido, era para ter deixado como estava no começo. Você vai recuperar aquela versão. Se você só quiser visualizar, você vai clicar aqui, vai ver, ó, qual foi a versão 1, tá? E aí você fecha e pode ver qual foi a versão 2, ó. Visualizar a versão. Tá aqui. No caso aqui tem uma linha a mais, tá? Foi a única alteração que eu fiz, certo? E aí como é que vocês vão mandar este processo para a gente, voltando, né? Aquela questão de não assinar as guias e como vocês vão encaminhar para a gente, inserindo em bloco de assinatura. Então, clica aqui na primeira guia, certo? Que vocês querem, a primeira que vocês vão enviar para a gente. E aqui nesse ícone que tem esses livrinhos e uma folhinha, tem incluir em bloco de assinatura. Clicou, vai aparecer aqui, ó, os documentos do processo, tá? E aí, bloco, se já tiver um aberto, vocês vão buscar ele aqui. Se não, vocês vão criar um novo. Aqui, clica em novo e coloca guias de transferência. Digamos a caixa 1 a 10, né? Que são as caixas que vocês estão enviando para a gente. A unidade para disponibilização é a DIMAR. No caso aqui, como eu estou simulando da própria DIMAR, eu não tenho como colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui, eu vou para a Escola Superior do Ministério Público, tá? E vai salvar, ok? Quando salvar, volta para essa tela aqui inicial e vocês vão selecionar os documentos que vocês querem. Pode ser um por um, tá? Todas as guias uma a uma, ou vocês clicam aqui, onde tem selecionar tudo, tira só a CI, não precisa. A CI vai estar assinada, não esqueçam de assinar a CI, porque se vocês não assinam, ela fica indisponível para a gente não consegue acessar, tá? E aí vocês vão inserir aqui, ó, incluir, nesse bloco que vocês já criaram, tá? Guia de transferência 1 a 10. Mudou de cor, ficou amarelinho. Aí vocês voltam para ir para blocos de assinatura. Localiza o bloco, ele está aqui, ó, está aberto, unidade geradora, como eu gerei daqui, DIMAR, disponibilizei para a escola superior, guias de transferência de 1 a 10. E tem esse símbolo aqui, que é como um post-it amarelo, que diz disponibilizar bloco. Ao clicar aqui, tá, em disponibilizar bloco, vejam que ficou só esses 2 símbolos. Esse aqui que é de processo, os documentos do bloco, e o de retornar, cancelar a disponibilização, tá? Então, esse bloco já está lá disponível na escola superior. Quando eu enviar o processo, ou o inverso, a escola enviar para mim, disponibilizar um bloco para mim, aqui para a DIMAR, então eu vou ter acesso àquelas guias, sem estar assinado, mas eu vou poder editar, fazer as correções, pontuar o que faltou, fazer alguma correção, às vezes, de digitação, certo? Devolver para a escola superior, para aí sim a gente coletar a assinatura da escola e da divisão ministerial de arquivos, ok? Aí vocês vão concluir, tá? Concluir não, desculpa, vocês vão voltar aqui para a página inicial de vocês, localiza o processo e pode enviar esse processo já para a DIMAR. Feito isso, clique aqui, ó, nesse envelope com o papelzinho saindo, enviar processo. Aqui vocês vão colocar DIMAR, tá? Também não vai aparecer porque eu estou gerando daqui mesmo. Então, vamos colocar aqui Escola Superior, como se eu estivesse enviando, fosse o inverso. Podem manter o processo aberto na unidade de vocês, para vocês acompanharem todas as alterações ou não, tá? A gente sempre recomenda que mantenha, clique em enviar. Pronto. Feito isso, a DIMAR tem, como vocês vão ver mais adiante, um prazo para corrigir essa documentação, né? Vocês vão encaminhar a documentação física no prazo lá que foi estabelecido, a gente vai responder esse processo, indicando os dias que a gente tem para receber essa documentação. No dia que vocês apontarem, né, dentro do nosso calendário, o dia que vocês escolherem para enviar a documentação, a gente recebe e inicia a conferência dessa documentação física com as guias de transferência que estão nesse processo. Feito isso, finalizada essa conferência, essa correção, a gente devolve o processo para que seja coletada a assinatura, tanto da unidade de arquivo corrente, vocês, quanto a nossa, e assim a gente encerra o processo.
O envio da documentação para arquivamento será realizado sempre no dia previamente agendado pelo mesmo processo SEI. As unidades de arquivo corrente remeterão os documentos a serem arquivados em lotes compostos de pelo menos 5 e no máximo 30 caixas arquivo. Após o recebimento, a ADIMAR tem 60 dias, de acordo com a resolução PGJ número 002/2015, para conferir essa documentação, ver se ela bate com o que está descrito na guia do processo SEI, e finalizar o processo junto à unidade de arquivo corrente.